Texto Fraternizar 4, edição 170, setembro 2021. O título: Do mítico Cristo da fé ao Jesus histórico. O que há de mais relevante nesta versão? O meu livro 50 foi todo reformulado por mim, a começar pelo título, o que faz dele um livro com um novo registro. Esqueçam por isso a versão anterior e acolham, como meninas, meninos, adultos, esta versão definitiva, muito mais completa e reveladora. E também muito melhor planificada. À versão anterior falta um fio condutor que desce progressivamente a conhecer Jesus histórico tal qual ele é, o filho de Maria, não o filho de David, como sempre pretendeu o cristianismo nas suas múltiplas versões. E também o seu projeto político alternativo a todos os projetos de poder nos três poderes, o religioso, o político, o económico-financeiro. Este novo livro vem revelar-nos, de forma histórica e cientificamente bem fundamentada, ver a extensa bibliografia no final, que tudo o que a Igreja Cristã Católica Romana Imperial e demais igrejas cristãs que dela nasceram nos têm dado a conhecer nestes 2 milénios de cristianismo é pura fraude. Porventura, a maior fraude da história da humanidade. Uma fraude que todas as universidades e sucessivas gerações de académicos, cientistas, artistas, historiadores, teólogos, exegetas, clérigos, pastores, consciente ou inconscientemente, se têm limitado a absorver, adotar e a ensinar, divulgar, sem nunca perceberem que isso que fazem é a mais aberrante das fraudes, a mãe e o pai de todas as demais fraudes. Esta fraude começa logo com a inclusão dos 4 evangelhos canônicos em 5 volumes, escritos na clandestinidade e em género encriptado, no chamado Novo Testamento da Bíblia judeu-cristã, quando, sabemos-lo hoje por este livro, Jesus histórico, na sua arriscadíssima missão entre meados do ano 28 e abril do ano 30, rompe definitivamente com o judaísmo davídico e com a Bíblia hebraica, mandada a escrever pela Casa Real de David Salomão e posteriormente concluída pela chamada fina flor dos sacerdotes judeus, auto-apresentados como pessoas sagradas acima de toda a suspeita, quando, efetivamente, são os mais perversos entre os nascidos de mulher. Com a Bíblia e o Deus Todo-Poderoso nela referido, pretendia a dinastia de David Salomão impor-se definitivamente à sua própria tribo e às demais tribos de Israel. E conseguiu. Só não conseguiu foi convencer dessa sua falácia os sucessivos impérios que, com o passar do tempo, se formaram, o mais arrasador dos quais foi, sem dúvida, o Império Romano, que no ano 70, de Jerusalém, de quem lá vivia, e do seu templo, não deixa pedra sobre pedra. De tal modo que o templo nunca mais foi reerguido e o sacerdócio e respectivos clérigos ou funcionários foram definitivamente extintos. Resta apenas a Bíblia, constituída por um conjunto de livros, a Torá, os Salmos e os Profetas, mas melhor fora para o povo judeu e demais povos da terra que nada restasse para além dele próprio e demais povos
em pé de igualdade e religados uns aos outros numa planetária comensalidade. Sem poder, sem religião, sem templo. Nesta versão definitiva, o livro vem exigir-nos que rompamos de vez com o Cristo, o mítico Cristo da fé, suas igrejas, seus clérigos, seus ritos, e passemos do coração aberto ao Jesus histórico e ao seu projeto político que urge conhecer e praticar de forma atualizada para este milénio. Como depressa perceberemos, os 4 Evangelhos em 5 volumes apresentam-se neste livro pela ordem cronológica do seu aparecimento. E cada um dos seus capítulos vem encimado com um título, qual deles o mais surpreendente e eventualmente chocante, logo seguido de um grande número de dados para desencriptar o capítulo com que cada um deles se tece. 5 volumes para serem lidos, escutados, praticados longe dos templos e dos altares, pois são o que há de melhor na chamada literatura mundial. Tal como este meu livro é para ser lido, escutado nas casas, nas bibliotecas, longe dos templos e das suas liturgias de mau gosto. Outra grande surpresa que nos espera é ficarmos a saber que o chamado livro Atos dos Apóstolos nunca existiu como tal. Por isso, o que existe e está em todas as Bíblias católicas e protestantes corresponde a uma perversa jogada do cristianismo e sua Igreja Católica, que é simultaneamente um crime sem perdão. O que faz ela? Toma o volume 2 do Evangelho de Lucas e transforma-o num livro autónomo. Atribui-lhe depois o nome que continua aí a figurar em todas as Bíblias, Atos dos Apóstolos. E faz ainda pior. O volume originalmente escrito para denunciar o crime consumado por Pedro, o chefe dos 12, por Tiago, irmão de Jesus histórico, mas a quem ele tem por louco, e por Saulo, Paulo de Tarso, perseguidor mor de Jesus histórico, acaba convertido num livro autónomo destinado a promover os traidores e negadores de Jesus histórico, entre os quais está incluída, espantem-se, a própria mãe de Jesus, Maria de seu nome. Uma realidade sempre escondida, mas aqui revelada logo no primeiro capítulo do volume 2 do Evangelho de Lucas, com que termina este meu livro. Felizes seremos por isso, se fizermos deste livro o nosso livro de todas as horas. E se o acolhermos, mastigarmos, difundirmos e praticarmos de forma atualizada, até sermos no nosso hoje e aqui outros Jesus terceiro milénio. Com o meu abraço, meu beijo, a minha ternura e a minha paz, de presbítero e jornalista.